O livro que eu vou criticar hoje lembra muito O Silêncio dos Inocentes, com um assassino tão cruel e maniqueísta que poderia muito bem estar em um quadrinho daqueles bem sombrios e com assassinatos tão criativos que me lembram muito episódios de séries como CSI e séries criminais. Antes de falar sobre esse livro, eu peço que você se inscreva no canal para sempre ter notícias e novidades do mercado literário e também dos filmes e séries de terror e suspense. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e principalmente curta, porque dá uma grande ajuda no meu trabalho qualquer like que você deixe por aqui. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é com grande prazer que eu trago a crítica desse livro Flores da Morte, da Jen Williams, livro esse que foi o primeiro livro da Trama Box, uma caixinha surpresa da editora Trama que sempre vai trazer novidades do mercado editorial, principalmente na linha dos thrillers. Esse livro aqui é o primeiro livro de suspense da autora, afinal ela escreve hoje apenas livros de fantasia juvenil e eu posso dizer para vocês que ela ingressou com o pé direito, porque essa história é muito legal. Aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Heather, que descobre logo no começo do livro que a sua mãe cometeu suicídio e por isso ela precisa voltar à sua cidade natal para tratar os assuntos do velório e até mesmo para ver as coisas em relação à casa, à herança e coisas nesse sentido. Faz muito tempo que ela não vai para aquela cidade, inclusive ela não tinha uma boa relação com a sua mãe antes dela falecer, e quando ela chega lá, ela é bombardeada por várias lembranças, várias memórias, e muitas delas não são tão agradáveis assim. Só que conforme ela vai mexendo nessas memórias, nessas lembranças, ela acaba encontrando na casa da sua mãe uma caixa onde ela guardava cartas. E essas cartas são todas endereçadas a Michael Reeve, que até então ela não conhecia. Michael Reeve é um assassino serial killer que matou diversas mulheres em algumas décadas atrás e hoje está atrás das grades devido a todos esses assassinatos. Ele era conhecido como o Lobo Vermelho, nome esse dado pela polícia porque ele caçava nas florestas e era onde ele deixava o corpo de suas vítimas. Geralmente mulheres muito jovens, todas elas sem coração, e no lugar do coração, na cavidade oca, ele deixava adornado de flores, e ao redor das vítimas também ele deixava várias flores, meio que compondo uma obra de arte. Conforme a Heather vai lendo essas cartas, ela fica em choque, não entende qual é o vínculo da sua mãe com esse assassino, mas só que é necessário que ela entenda rapidamente, porque novas vítimas começam a surgir, e é aí que a nossa história dá uma engrenada, porque a nossa protagonista vai precisar ir para a cadeia para conversar com Michael Reeve, para entender um pouquinho mais sobre o passado que ele tinha com a sua mãe, e também para tentar, junto com a polícia, desvendar quem é esse novo assassino que tem o mesmo modus operandi. Falar sobre esse livro para mim é um grande prazer, porque eu confesso que fazia tempo que eu não li um thriller que me deixava tão engajado. Logo nas primeiras páginas eu consegui sentir o impacto dessa história. Os assassinatos realmente são muito brutais e são muito vívidos. Eu consegui imaginar as coisas com muita clareza acontecendo. A autora tem uma descrição narrativa muito boa, então eu consegui visualizar também não só o cenário, como também os sons, os cheiros que são muito presentes, tanto das flores quanto o cheiro pútrido que é deixado por esse assassino antes dele matar as suas vítimas. Então tudo isso encaminhando para uma história que é interessante. A autora, ela não enrola muito, então logo nas primeiras páginas a gente já está acompanhando tudo acontecendo e a Heather, assim como os outros personagens terciários que são trazidos para cá, são personagens bem interessantes. Só que infelizmente não será só de coisas boas que a minha crítica vai se encaminhar, porque no terceiro ato esse livro perde bastante da sua velocidade. Quando eu comecei a ler esse livro, eu lembro que eu pensei que com toda certeza eu ia colocar esse livro na lista dos melhores livros de 2021, só que conforme eu estava no terceiro ato, encaminhando para o final, eu já deixei essa ideia para trás e pensei que infelizmente ele vai ser um livro que eu vou esquecer rapidamente. Mas eu não vou tirar o mérito da autora por ser seu primeiro romance inicial, por esse começo que é muito visceral e interessante, pelas histórias que são contadas, principalmente pelo Michael Reeve, que ele tem uma ideia de contar contos de fadas, meio que numa espécie de metáfora para o que está acontecendo ao seu redor. Essa parte é bem interessante. O assassino em si, o Michael que está na cadeia, que a gente não sabe se ele é ou não um assassino, se ele tem um copiador ou se ele é inocente desde o início, ele também tem uma personalidade muito instigante e tudo isso foi trazido pelo autor de uma maneira brilhante. O único defeito foi seu terceiro ato, que logo no final ele acelera demais para cortar essas pontas soltas que ela acabou deixando e deixar o livro de maneira satisfatória.
Mas se tem uma coisa que eu trago desse livro, é que a Jane Williams é alguém que eu vou ficar de olho, porque se um romance de estreia dela, ela conseguiu criar uma história tão interessante, mesmo com um final que deixou pecando um pouquinho, imagina em uma história futura que ela vai estar já com certa gana e já vai estar meio que inserida no universo do suspense. Estou muito curioso e muito ansioso. Então, se você está pensando em comprar esse livro, vale a pena, não é um livro ruim não. Com toda certeza ele está acima da média de muitas leituras que eu fiz esse ano. Só o final, que para mim não foi grande coisa assim. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês até esse momento e sempre peço indicações de boas leituras para que eu traga coisas boas para vocês por aqui.